Amém. Boa noite, irmãos. Paz de Jesus sobre a vida de cada um de vocês. Creio no meu coração que o Senhor, Ele tem algo para falar conosco. Tem algo para falar com você. E Ele vai falar. Amém? Que o Senhor fale realmente ao nosso coração essa noite. Eu tenho meditado nesses últimos dias sobre um texto bíblico que está lá. Você pode ir abrindo no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. A partir do versículo 1, nós vamos ler os 11 primeiros versículos. É um texto muito conhecido. A versão que eu vou usar é ARA. Diz assim a palavra de Deus. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Diz assim o texto: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado. Repita-se comigo: para ser tentado. Para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não temerás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele darás culto. Com isto o diabo deixou, e eis que os anjos vieram e o serviram. Amém? Feche seus olhos mais um pouquinho. Vamos orar a Deus. Eu creio firmemente no meu coração que Deus te trouxe aqui para falar contigo. Deus sabe exatamente o que você está vivendo. Deus sabe exatamente o que se passa no seu coração. Deus sabe exatamente o que se passa na tua mente. E hoje, em nome de Jesus, Ele tem uma palavra para ti. Então que você possa orar agora em nome de Jesus e dizer ao Senhor Deus assim: Pai, em nome de Jesus, fala ao meu coração. Talvez você precise se despojar daquilo que são outras direções que você tem, são outras certezas que você tem, mas que você possa agora estar totalmente cativo. Essa é a minha oração. Totalmente cativo à presença do Senhor. Totalmente cativo à voz de Deus. Senhor, fala assim para Deus: Senhor, fala comigo. Fala comigo, em nome do Senhor Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Eu posso fazer um pedido para você? Que geralmente a gente não faz aqui, mas Deus tem me falado muito para mim em relação a essa palavra. Eu quero te fazer um pedido bem simples. Para alguns de repente não é. Mas não pegue o celular agora. Não é hora de você ver o celular agora, tá bom? Agora é a hora de você ouvir a voz de Deus. Amém?
Em nome de Jesus, faça esse esforço. Para alguns é esforço. Faça esse esforço, não pegue o celular. Em nome de Jesus. E você vai entender porque eu estou falando isso, conforme a gente vai falando aqui. Gente, quando Deus me deu essa palavra, foi um momento bem característico, assim, onde eu saí de um aconselhamento. E saindo desse aconselhamento, ouvindo quem eu estava ouvindo, Deus começou a ministrar algumas coisas ao meu coração, André. E o que Ele começou a ministrar no meu coração? Que hoje a gente vive um tempo, esse mundo contemporâneo, esse mundo moderno, a gente vive um tempo muito louco. Um momento onde a gente tem muitas informações, onde a gente tem muitas oportunidades. Por isso que eu falei, né, do celular, né? Onde a gente pega o celular e tem muitas propostas para nós ali. Por que eu disse para você não pegar o celular? Para que você não se distraia e ouça somente a voz do Senhor hoje. Agora. Em nome do Senhor Jesus. Então a gente vive nesse momento onde esse mundo, esse mundo vai nos pressionando para alguns lugares que não é o lugar aonde se manifesta a vontade de Deus. E uma das coisas que eu quero falar para vocês aqui é que o Senhor tem uma vontade para você. O Senhor Jesus Cristo, Ele desce dos céus, Ele cumpre o seu propósito na terra, porque Ele tem uma vontade para você. Amém? Se você está aqui hoje, se Deus, e eu creio no meu coração que nada é por acaso, Lucas. Se Deus nos trouxe nesse lugar, se Deus nos permitiu estarmos aqui hoje aqui, ouvindo a palavra de Deus, é porque sobre a minha e sobre a tua vida existe algo do Senhor, um propósito de Deus. E assim como existe um propósito de Deus, também existe as contrariedades. Também existe o contrário. Quem pode dizer amém? E esse texto, amados, fala muito sobre isso. Nós conhecemos esse texto. Nós estamos falando aqui do início do ministério do nosso Jesus Cristo, nosso Salvador. Aonde ele se apresenta para João Batista. João Batista está pregando sobre o arrependimento. Isso está lá no capítulo 3, um capítulo antes, nos últimos 2 versículos 15 ou 16 ou 17, eu não lembro direito. E quando João Batista está pregando, ele olha Jesus chegando e eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus se apresenta para ele para ser batizado. João Batista meio que fica um pouco contrariado. Mas nessa hora, o nosso Salvador, Jesus Cristo, ele é batizado. Para que se cumprisse a palavra de Deus. Nesse momento, amados, o céu se abre, aleluia, glória a Deus. Uma voz, uma pomba desce. E uma voz é entoada, dizendo: este é o meu filho, amado, em quem eu tenho muito prazer. Estava se cumprindo ali aquilo que a lei e que os profetas falavam. Estava se cumprindo na vida de Jesus, na vida do Messias, o prometido, a palavra de Deus. O Filho de Deus encarnado, materializado. Ele vem à terra para ter um relacionamento comigo e contigo. Glória a Deus por isso. Amém? Ele vem à terra para cumprir o seu propósito. Ele vem à terra com uma missão específica do Pai.
Em João 6, a palavra de Deus diz que ele respondendo aos discípulos assim, eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Quando Jesus estava perante Pilatos, e Pilatos questiona a pessoa de Jesus a respeito se ele era ou não rei, diz a palavra de Deus que Jesus responde para ele, se eu sou rei, tu dizes, mas foi para isso que eu nasci, e foi para isso que eu vim ao mundo. A pessoa de Cristo, a vida de Jesus aqui na terra tinha um propósito, tinha uma missão bem clara da parte do Pai. Um caminho a ser trilhado. Quem pode dizer amém? E aqui nós estamos vendo o início do ministério de Jesus, aonde ele é batizado por João Batista. E o versículo 1, coloque seus olhos lá, por favor, se der para ir projetando na tela. Diz o texto que agora o primeiro versículo, ele sai, então fala a seguir desse episódio do batismo de Jesus, ele se encontra agora, ele vai ao deserto. O Espírito leva Jesus ao deserto. Na narrativa de Marcos, o relato nos afirma que ele foi agora impelido ao deserto. Esse episódio no Evangelho de Marcos são só 2 versículos. Mas agora ele foi impelido ao deserto. Então, o deserto que Jesus viveu nessa passagem que nós lemos, era propósito de Jesus. O deserto, quando o Espírito leva Jesus ao deserto, ele leva Jesus ao deserto com um propósito bem claro. E muitas vezes, eu pensando comigo, com os meus botões, hoje eu estou com o botão aqui, pensando comigo, muitas vezes a gente não entende porque que muitas vezes nós estamos passando por algumas situações, sejam boas ou sejam adversas. A grande verdade é que Deus está no controle de tudo, Deus sabe todas as coisas e Deus está no controle dessa sua vida. Amém? Glória a Deus. Então o Espírito leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que me chama a atenção, amados, nesse texto, eu queria reforçar com vocês a identidade de Jesus aqui. Que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Uma das coisas que a gente precisa saber, quem nós somos em Deus. Em Deus, eu e você, nós temos uma identidade. Amém? Pode falar o que falar. Você pode ouvir várias coisas sobre você. Será que falam de você por aí? Eu acho que falam de mim por aí. Mas está tudo certo. Podem falar o que falarem de você. A grande verdade é que eu e você, em Cristo, em Deus, nós temos uma identidade. Amém? Glória a Deus. Você precisa saber, discernir e entender quem você é. Qual o seu propósito? Qual a sua missão? Porque assim como Deus tem um propósito e uma missão para você, também existe os contradizentes. Outra coisa que me chama a atenção só nesse primeiro versículo, amados, que ele vai ao deserto ser tentado por quem? Ser tentado por quem? Pelo diabo. Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O diabo, ele existe. A Bíblia fala, amados, que o mundo jaz do maligno. A Bíblia fala, amados, que o diabo, ele é o príncipe deste mundo.
A Bíblia nos afirma, amados, que o diabo, ele é o Deus desse século. E deixa eu dizer uma coisa para você que eu não sei se você sabe. O diabo, ele não está de brincadeira. Amém, meus irmãos? No Evangelho de Lucas, esse texto fala que quando Jesus ele vai ao deserto cheio do Espírito Santo. Então, era o Filho de Deus, era o ungido, era o Messias prometido, era Jesus agora cheio do Espírito Santo, e o mesmo assim, ele chega até Jesus para tentar Jesus. E uma das coisas que eu coloquei no meu esboço aqui é que todos nós, amados, independente de quem somos, nós algum dia já fomos, talvez estamos sendo, e certamente seremos tentados pelo diabo. Quem pode dizer amém? Eu falava ali no presbitério, ali embaixo, que é uma imaturidade nossa pensar que o diabo está de braços cruzados sem fazer nada em relação à sua igreja, em relação aos filhos de Deus. Chega a ser uma infantilidade nossa. E muitas vezes, amados, a Bíblia fala que o diabo, em 1 Pedro 5, no versículo 8, que o diabo ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, querendo nos tragar. Não pense você que o diabo não quer meter a mão na sua família. Não pense você que o diabo não quer meter a mão no seu casamento, tocar nos seus filhos. E muitas vezes, amados, parece que nós vamos relativizando as coisas e pensando, amados, que as coisas acontecem porque elas acontecem. Esse mundo jaz do maligno. O diabo ele é sujo, o diabo ele é covarde. E ele não tem pena de mim e de você. Quem pode dizer amém? A partir do versículo 3, o versículo 2 diz que Jesus então ele passa 40 dias e 40 noites. Olha que saiu aqui. Bota na tela para mim aqui, por favor. Versículo 3. Voltou. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Versículo 13. E o tentador agora, aproximando-se de Jesus, lhes disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O diabo, ele é o tentador. E ele sabe que sobre a minha e a tua vida existe um propósito de Deus. Ele sabe que sobre a minha vida, Vitor, tem um plano perfeito. Ele sabe. E eu vou dizer para vocês, amados, o diabo não está de brincadeira. Ele é sutil, mas porém firme. Diz o texto, amados, com a vida de Jesus, olha só como são as coisas. Jesus
passou 40 dias e 40 noites jejuando. O texto não diz, mas creio também que orando na presença de Deus. E agora ele tem fome. No relato de Lucas diz que ao longo dos 40 dias o diabo tentou ele. Mas o texto aqui de Mateus diz que agora, depois de 40 dias, depois de 40 noites, ele tem fome e o diabo se apresenta para ele. Agora Jesus como uma necessidade física. Jesus estava com fome. E ele se apresenta agora para Jesus. E eu lendo esse texto, amados, e ele faz uma proposta para Jesus. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Uma das coisas que eu saí desse aconselhamento que eu falei para vocês, eu saí com uma frase: nós precisamos, amados, decidir quem nós vamos escutar. Nós precisamos decidir qual voz nós vamos ouvir. Porque muitas vezes nós vamos vivendo uma vida, amados, que vão nos apresentando muitas situações, muitas demandas. Sobre a nossa vida, muitas vezes, há muitas necessidades. Qual que é a necessidade de Jesus? Fome. Qual é a sua necessidade? Eu não sei. Qual é a sua fraqueza? Fisicamente, Jesus estava fraco. Então o diabo ele vem exatamente na necessidade, na fragilidade, na fraqueza de Jesus naquele momento. Na fraqueza física de Jesus. Parece que é um pouco ruim falar que Jesus estava em fraqueza. Mas na fraqueza física de Jesus, como homem. Jesus agora, se coloca diante dele uma proposta. Uma oportunidade para resolver a situação que ele estava vivendo. Sabe qual é? Transforma essas pedras em pães. Jesus poderia fazer isso, sim ou não? Jesus poderia fazer isso. Sabe qual que é a tentação aqui, amados? Era Jesus resolver o seu problema. E muitas vezes, deixa eu dizer uma coisa para você, você vai ser tentado a se tornar alguém independente de Deus. Muitas vezes a pressão desse mundo, o Instagram, tudo lindo e maravilhoso, mentira! Essa pressão, ela vai te tocando para um lugar, para que muitas vezes você se force a fazer algo que não é da vontade de Deus. Sabe o que o diabo estava falando para Jesus, amados? Resolve o teu problema. Está com problema com a tua esposa? Resolve aí. Separa, vai embora, seja feliz. E muitas vezes, amados, nós vamos decidindo para resolver o nosso problema, ouvindo propostas, ouvindo vozes, que eu vou dizer para você, não é a voz de Deus. Quem pode dizer amém? Então fique ligado, fique atento. Então, o diabo, eu vou dizer para vocês, eu não tenho problema com bebida. O diabo pode vir me colocar não sei quantas garrafas, não sei do que aqui, sei lá. Não vou ter problema nenhum com isso. Mas o diabo sabe muito bem as minhas fraquezas. Tem fraqueza, pastor? Sabe por quê? Porque todos nós temos.
Sabe aqueles pastor santarrão da internet? Que até muda a voz. Ou até mesmo um pastor que você admira, que é uma bênção. Todos nós somos tentados, amados. Todos, independente de quem for. E o diabo ele é tão sujo que ele vai vir na tua debilidade, na tua fraqueza, aonde você é fraco. Jovem, ou até esposo ou marido, você está carente? O diabo tem uma proposta para você. E muitas vezes a gente não vai discernindo isso. Mas eu quero reafirmar aqui com vocês que assim como Jesus, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus com uma identidade e com um propósito estabelecido antes da fundação do mundo. Amém? Então ele vai vir e ele traz essa proposta, resolve tu. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você, eu não quero nada que não venha, se não for vir de Deus, eu não quero. Amém? Se não é de Deus, não chega perto, não aceita, nem dá linha, não dá vazão para o teu desejo, para aquilo que tu acha certo. Não sacia a tua fome. Não seja autossuficiente. Para todas as demandas da nossa vida, para todos os desertos da nossa vida, nós precisamos de Deus. Ele é a fonte de todas as demandas da nossa vida. Amém? Que o Senhor possa ser suficiente para você. Em nome de Jesus. Quando Jesus ouve essa proposta, sabe o que ele diz? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus é a resposta para o ser humano, para mim e para você. Amém? Eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Eu não sei como está o seu coração. Talvez você tenha crises na sua vida, vocês têm problemas na sua vida, talvez o seu interior está borbulhando de tantas questões que você precisa resolver. Deixa eu dizer uma coisa para você, em nome do Senhor Jesus, há uma palavra, há a voz do Senhor para você hoje, em nome de Jesus. Olha para o pessoal que está do teu lado e diz para ela, não pega o celular. Amém, glória a Deus. O diabo ele é sujo, covarde. A gente está rindo, mas esse negócio aqui é sério. Ele é covarde e ele quer pegar você. Brinque com ele, para você ver o que acontece. Mas que nós possamos assumir a identidade de Cristo, em nome de Jesus. A identidade daquele que nos chamou. Aleluia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Diz a palavra de Deus a partir do versículo 5, que o diabo agora ele vem com uma outra tentação. Amados, preste atenção, por favor. Porque o diabo ele é sujo. As sutilezas do inferno. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos uma instituição espiritual. É por isso, amados, deixa eu abrir um parênteses aqui na nossa ministração aqui. É por isso que cada vez que nós viemos aqui, a gente precisa estar atento a tudo que acontece, a vida do nosso irmão. A gente precisa estar ligado.
É por isso que na hora, a gente não, são coisas que a gente sabe, mas muitas vezes, eu falo por mim também, mas muitas vezes a gente vai indo no mecânico, a gente está na igreja, parece que a gente vai conversando, a gente vai indo, nunca toma água, não toma água, não toma água na vida. Não toma água na vida, Milena, não toma. Chega no culto, assim, quer tomar 3 litros de água, que o médico lá falou. Mas nunca toma água, mas no culto quer tomar água. Traz a tua garrafinha, em nome de Jesus, para te não sair do teu lugar, para te se concentrar na palavra de Deus, para te se concentrar naquilo que está acontecendo, para você discernir todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, diante do Senhor, eu não estou julgando ninguém, nem apontando o dedo para ninguém. Eu estou falando isso que é algo que Deus está ministrando no meu coração, que a gente possa estar mais sensível a esse mundo espiritual que é real. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Diz o texto, amado, que agora não colou, não deu, necessidade não rolou, o diabo agora pega Jesus e leva ao pináculo do templo. O que é o pináculo do templo? É o templo de Jerusalém, aonde era o lugar mais alto. E ele faz uma proposta para Jesus. Só que o diabo agora ele deu uma aperfeiçoada. Ele traz um texto bíblico. Ele cita agora o Salmo 91. E o Salmo 91, amados, vamos ler lá. Salmo 91, versículo 11, por favor, abre para mim lá. Olha a coisa linda, o diabo citando a palavra de Deus, né? Salmo 91, versículo 11 diz assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Eu vou ler, fica no Salmo 91, eu vou ler Mateus 4, 5. Se tu és filho de Deus, atira-te daqui, atira aqui para baixo, porque aos seus anjos ordenará a teu respeito. Até aqui está tudo certo. O Salmo, continua o Salmo. Volta um pouquinho. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Mateus 4. Aos seus anjos ordenará ao teu respeito, para que te guardem. Ponto. Depois ele continua o Salmo 91. E eles sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Só que o diabo ele não falou uma palavra-chave que está no versículo 11 do capítulo 91, do número 91 dos Salmos. Que os anjos guardarão o Senhor em todos os caminhos de Jesus, todos os seus caminhos. Então o diabo, deixa eu dizer uma coisa para ti, o diabo ele é mentiroso. A Bíblia fala em João 8 que ele é o pai da mentira. Então ele distorce a palavra. Ele corrompe a palavra. Então muitas vezes, amados, sabe o que acontece? Nós vamos ouvindo palavras de um falso evangelho. A gente vai vendo direções, orientações que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Olha o diabo para Jesus. Te atira. A palavra de Deus diz que os anjos vão te segurar. Te atira. Amados, não vamos usar a palavra de Deus de maneira irresponsável. Não vamos usar a palavra de Deus de qualquer maneira. Para que o Senhor
nos guarde, para que o Senhor... A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram de todo mal. Quem recebe essa promessa de Deus? Amém? Mas, assim como diz o Salmo 91, na vida de Jesus, é para nós também. A gente precisa estar no caminho. Amém? Porque se a gente não está no caminho, amados, Deus não tem compromisso com os nossos devaneios. Deus não tem compromisso, amados. Com muitas vezes a gente tem algumas tentações que a gente quer encaixar a palavra de Deus. E ainda fala, Deus me falou, pastor. Deus me disse, pastor. Amados, isso é sério. Isso é sério. O diabo distorce a palavra. Ele mente. A palavra de Deus diz, amados, que quando Deus fala para Adão e para Eva, para Adão, em relação a não comer do fruto que estava na árvore no meio do jardim, porque certamente quando ele comesse aquele fruto, o que ia acontecer? Eles iam morrer. O que o diabo fez, amados? O diabo chega para Eva e fala assim, ó, certamente não. Não relativize a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz é isso que é. O que a palavra de Deus fala que vai acontecer, vai acontecer. O que a palavra de Deus diz que é pecado, é pecado. O que a palavra de Deus diz a respeito do diabo, é esse capeta mesmo. Amém? Tudo isso, amados, para tirar você do lindo propósito que Ele tem para a sua vida. Para arrancar você do caminho. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos livre, no nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus. No versículo 8 diz assim o texto: e levou ainda o diabo ao monte. Em algumas versões fala um monte ainda mais alto. E a minha versão diz assim, um monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. O Evangelho de Lucas relata que num momento muito rápido, ele mostra todo o poder, todos os reinos, toda a glória. E agora, ele lá naquele monte, ele oferece para Jesus. E levou ao monte, e agora diz a Jesus, e tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, num momento muito rápido, e o diabo ele é assim, ele não quer fazer a gente pensar. Quantas coisas, bobagens que a gente faz na vida, porque simplesmente a gente não parou um pouquinho. Deixa eu pensar aqui. Quem já aconteceu isso contigo? Ou só comigo? Levanta a mão. Levanta a mão. Isso. No impulso. Na adrenalina. A gente resolve muitas coisas e é isso que o diabo quer. Tudo isso te darei. Em Lucas fala, amados, que ele mostrou o poder, te darei poder e te darei glória. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, amados. O diabo, ele não tem nada. Eu vou repetir. O diabo, ele não tem nada para te oferecer. Esse mundo não tem nada para te oferecer. E tudo que ele tem para te oferecer, só uma consequência vai ter: morte.
morte. Como eu disse, é um engano, é uma imaturidade a gente pensar que o diabo, ele não está de olho em nós. E muitas vezes, sabe o que acontece, amados? A gente pensa que as coisas elas vão acontecendo porque elas vão acontecendo. E a gente não atribui as intenções malignas do inferno. Eu coloquei assim, amados, olha só, então o diabo oferece para Jesus reinos, poder, glória. Tudo isso agora tu vai ter. Não queira ter as coisas, resolver as suas demandas a qualquer custo. O diabo, muitas vezes, ele propõe isso para ti. Tu vai ser feliz. Glória, poder. Mas, se tu vai ter que se prostrar. Tu vai ter que negar a palavra. Tu vai ter que deixar ela um pouquinho de lado. Eu queria orar com vocês essa noite em nome do Senhor Jesus. Eu já estou terminando. Se puder vir aqui o louvor, bem devagarinho. Eu vou convidar você a ficar de pé. Em nome do Senhor Jesus. Preste atenção aqui no que está sendo falado. Que eu queria orar com você. Quem entendeu a palavra hoje aqui? Você recebe essa palavra? Ó, fique de olhos atentos. Fique de olhos atentos. Quando o diabo ele faz essa proposta para Jesus, Jesus diz assim, em algumas versões diz assim, ó, vai-te, Satanás. Em outras versões, retira-te, Satanás. E algumas versões, que é o que eu gosto, vai dizer, sai daqui. Porque ao Senhor, só ao Senhor Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Que a nossa vida possa estar no altar do Senhor todos os dias. Eu quero em nome de Jesus orar por você hoje. Eu quero orar para que toda a influência satânica, todas as artimanhas do inferno, todas as artimanhas do diabo caia por terra nessa noite em nome de Jesus. Que você possa abrir os olhos, ter discernimento, essa é a minha oração, que você tenha discernimento e entender os ataques do inferno. Os ataques do demônio. Pastor, pastor, eu vim para o culto para receber uma palavra maravilhosa. É para sair com o meu coração leve, tranquilo daqui. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez essa seja uma proposta do diabo para você e para mim. Ficar tranquilo, ficar indiferente. Mas eu e você, nós temos uma identidade. Eu e você, nós somos filhos de Deus. Eu e você, nós temos um propósito e uma missão. E o diabo quer destruir isso. Mas em nome de Jesus, nós vamos orar e vamos dizer, sai daqui. Vai embora. Em nome de Jesus.
Eu queria fazer um exercício agora aqui com vocês. Eu queria que, se der, tá, gente? Eu queria que você se juntasse com a sua família. O diabo, ele tem atacado muitas famílias nesses tempos. Chega perto da tua família. Vamos fazer um exercício aqui. O diabo está interessado no seu casamento, o diabo está interessado na sua casa, o diabo está interessado nos seus filhos, no seu trabalho. E as coisas muitas vezes vão acontecendo, amados. Às vezes as enfermidades, as opressões, as depressões. E Deus levanta médicos, levanta. Nós temos remédios, tratamentos clínicos, está tudo certo. Mas que nós possamos também, na autoridade da palavra de Deus, pegar nas armas e dizer: diabo, na minha casa tu não tem poder. Na minha casa tu não reina. Tu não vai enganar, assim como Eva. Tu não vai enganar minha esposa. Tu não vai enganar meu filho, o meu marido, não. Pai, em nome de Jesus, nós começamos a orar aí agora. Levanta um clamor mesmo, repreendendo Satanás, repreendendo todo o diabo. Levanta a voz, diz para o diabo: sai daqui, fora daqui. Nós blindamos a nossa mente, o nosso coração. Nós declaramos que nós somos teus, Senhor. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus: diabo, tu és um derrotado. Nós amarramos toda a intenção do inferno, todo espírito maligno nas enfermidades, no medo, na ansiedade. Toda a opressão nesse lugar saia, em nome de Jesus. Nós assumimos, Senhor, o papel de filho, e nós declaramos, assim como Jesus: diabo, retira-te daqui, fora daqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Que o teu nome seja glorificado no nosso meio, que o teu propósito se cumpra, em nome de Jesus. Que toda opressão, toda mentira, todo sofisma, se você quiser, bota a mão na cabeça do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, declara sobre a vida deles a presença do Senhor, em nome de Jesus. Eu profetizo nessa noite libertação, libertação das drogas, de todo vício, toda opressão na mente, fora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, no nome santo de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, na autoridade da palavra do Senhor. Fora daqui, diabo. Sai daqui. Vai embora. Aqui não é o teu lugar. Em nome de Jesus.